Cassa, a quem eu desde já agradeço o amável convite e a oportunidade para vir aqui falar um pouco sobre a minha empresa e sobre a nossa atividade. Bom, nestas últimas intervenções eu tenho a impressão que há uma nuvem negra sobre Angola. Só pode. Quer dizer, o que só ouvi foi o que é que está mal, o que é impeditivo, o que é que vai impedir, o que é que foi mal feito, quem são os malandros, quem são os... Até já houve um debate final sobre as matérias todas, ainda bem. Esse fórum acabou. Esse fórum já terminou. O fórum do negativo. Vamos falar outra coisa. Amigos, eu trago a boa nova. Calma, ninguém vai ter que cantar aleluia no fim. Mas o que eu quero realmente agora apontar para aqui é o seguinte. Nós temos que falar é o que é positivo. Temos que falar naquilo que ajuda, naquilo que agiliza, naquilo que faz com que as coisas andem para a frente. E vamos lá esquecer que foram coisas mal feitas, foram coisas mal planeadas, que o país não presta, que não consegue funcionar. Não, vamos arranjar maneira de pôr isto a funcionar. E eu não vos vou dar soluções nenhumas, vou falar de pequenas ferramentas que existem que ajudam a fazer isto tudo. A minha apresentação vai ter duas partes. A primeira parte vai ser este chat que está aqui, vamos falar um bocado sobre alguns temas. Está aquele aparato para mudar os slides. Obrigado. Como é que isto funciona? Para cima, para baixo, e isto aqui é para apontar, não é? Ok, obrigado. Ora bem, estes são os tópicos que eu vou trazer. Vou falar um pouco sobre a APSER, dizer quem somos e o que é que nós fazemos. Vou falar um pouco sobre a cadeia de valor da credibilidade. Vou também dar exemplos do que é que são as normas, os referenciais normativos que são objeto daquilo que nós vamos estar aqui a falar. Depois vou também falar um pouco mais especificamente sobre a norma que é a ISO 9001, que é uma das normas principais e irão compreender porquê daqui a bocado quando eu explicar melhor. Falarei um pouco sobre as etapas da certificação e sobre os benefícios da certificação. Portanto, vamos lá começar isto. Ok. A APSER, portanto, é um organismo de certificação que já emitiu mais de 7.000 certificados e atua em mais de 37 países. Nós temos os nossos... Estas coisas não funcionam muito bem. Bom, temos a nossa visão, que é ser reconhecido como uma empresa de confiança que opera globalmente. Temos a nossa missão, que é proporcionar competência e confiança à sociedade. E os nossos valores, que são a competência, a integridade, a agilidade e o compromisso. A APSER tem várias unidades de negócio. Temos a APSER Certificação, que é a maior unidade de negócio que nós temos. Temos a APSER Educação e Informação, Auditoria e Inspeção, Agrofood e, apesar de a formação ser uma área já importante da nossa atividade, o que a APSER essencialmente faz é a atividade de verificação da conformidade. Esta é que é a nossa atividade principal. O que nós fazemos? Nós enviamos auditores às empresas que os contratam para tal, para confirmar que eles estão em conformidade com as normas de referência pelo qual implementar os sistemas. Isso constitui, de facto, 90% da nossa atividade. Para podermos fazer isso e para sermos reconhecidos ao nível mundial, nós tivemos que nos associar a uma rede internacional chamada WICNET. O WICNET é a maior rede internacional de organismos de certificação, tem cerca de 22% do mercado mundial, o que, em termos comparativos, devo dizer que o que está em segundo lugar tem à volta de 12%, que é uma multinacional, que não vou dizer agora aqui o nome. Nós também temos uma outra vantagem a pertencer a esta rede WICNET, tem a ver com o facto de, quando se é membro do WICNET, os outros membros nos outros países podem passar certificados com base no certificado que é passado pela APSER, ou seja, ou vice-versa. Se, por exemplo, uma empresa na Austrália que é certificada, resolve vir para Portugal e gostaria de ver o seu certificado reconhecido em Portugal, a APSER passa um certificado com base na certificação que ele obteve na Austrália, desde que seja um parceiro ICNET. Portanto, nós temos metodologias harmonizadas, temos uma série de acordos de funcionar, digamos, da mesma forma, e temos também uma vigilância interpares entre os membros. Para podermos exercer a nossa atividade,
atribuindo certificados a empresas, nós também temos que estar credenciados para isso. E as credenciações que uma empresa de certificação pode ter são as acreditações. E nós temos acreditações de vários tipos. Temos acreditações a nível territorial e temos certificações a nível, digamos, setorial. A setorial, mais, não liguei setorial, mas mais sobre o ênfase da própria norma. Nós temos uma acreditação do IPAC, que é o Instituto Português de Acreditação, que nos dá a acreditação para atuarmos em todo o território nacional, e temos também outras acreditações, nomeadamente da Inmetro, para atuar no Brasil, e no caso da SAAS é uma coisa muito específica que tem a ver com a responsabilidade social, que nós temos a acreditação a nível global e, portanto, é uma acreditação que nós temos também que exibir constantemente, porque é muito necessária para o nosso reconhecimento da nossa competência. Ora, para que se compreenda bem como é que isto funciona em termos de, digamos, o porquê que estas pessoas têm direito a certificar os outros e porquê é que uns acreditam, os que certificam, como é que isto funciona? Isto tem a ver com credibilidade, porque isto, no fundo, a credibilidade é a moeda de troca da nossa atividade. Se isto não tivesse credibilidade, ninguém ligava nenhuma a isto. E é por isso que, por exemplo, há coisas importantes do género. Se uma empresa de consultoria, por exemplo, implementa um sistema de gestão, essa empresa não pode fazer certificação e vice-versa. Porque senão, se nós vamos estar a certificar o trabalho que nós fizemos, isso não tem absolutamente credibilidade nenhuma. E isso é óbvio. Portanto, como é que a cadeia de valor de credibilidade funciona a nível da verificação de conformidade? Nós temos este esquema piramidal, em que no topo da pirâmide temos o IAF, que a sigla significa International Accreditation Forum, que é a entidade máxima da atividade de verificação de conformidade. Estes senhores são os que são, digamos, o supra-sumo digamos, toda a gente tem que responder perante eles em última análise. Porque abaixo deles estão as entidades acreditadoras. As entidades acreditadoras também têm um sistema de vigilância interpares, que é regulado pelo IAF, e que também se vigiam uns aos outros através de auditorias para saber se estão todos de acordo, se as metodologias são compatíveis e são todos com o mesmo nível de exigência. Por seu lado, as entidades acreditadoras concedem acreditação aos organismos de certificação e outras entidades, tipo laboratórios, na área do ensino, etc. Mas que, portanto, os organismos de certificação só podem funcionar com legitimidade se de facto forem acreditados, porque isso mostra que eles próprios têm competência comprovada para fazerem a sua atividade devido ao terem a acreditação que está acima dada pelas entidades acreditadoras. Os organismos de certificação, por sua vez, ao verificarem a conformidade dos sistemas de gestão que foram implementados pelas empresas e pelos consultores, atribuem-lhes certificados de conformidade e, portanto, este sistema piramidal funciona da forma como é óbvia, numa escala de valor em que o mais valorizado acaba por ser aqueles que fizeram o trabalho, que são verdadeiramente as empresas e os consultores que fizeram o trabalho a ajudá-los. A ABCER aqui está situada nos organismos de certificação, isto era escusado. Vou agora dar alguns exemplos do que é que são os produtos de certificação. O que é que são estas normas, nós normalmente designamos por normas, e que tipo de enfoques é que eles têm. Existem três tipos de enfoques principais. Existe o enfoque do desempenho económico organizacional, existe um enfoque no ambiente externo e existe um enfoque no ambiente interno. Estes são os enfoques principais da grande maioria das normas de certificação. E temos aqui alguns exemplos, tem aqueles numerozinhos e tal, que são designações de normas. A ISO, sobretudo, tem sempre uma designação alfabética ou numérica para as suas normas. Ali, por exemplo, temos a ISO 22000, que tem a ver com a segurança alimentar, relevante para a matéria que estamos aqui a falar. Temos a ISO 27001, por exemplo, que tem a ver com a segurança dos sistemas de informação. Aqui, por exemplo, no ambiente externo, temos a ISO 14064, que tem a ver com as emissões de gases de efeito de estufa. Temos a ISO 50001, que tem a ver com a energia. Temos aqui, por exemplo, no enfoque do ambiente interno, a SA8000, que é tal, por isso nós temos a acreditação SAAS, que é Social Accountability 8000, que é uma norma que tem a ver com questões sociais, de género de saber que as pessoas têm uma remuneração correta, que não se pratica trabalho escravo, não se pratica discriminação sexual, não se pratica discriminação de todo o género, e que garante que as pessoas têm que ter um rendimento mínimo de acordo com as exigências, digamos, de preços do país. Eles têm que ter um rendimento mínimo que nem sempre coincide com o salário mínimo nacional. Pode, muitas vezes, o cálculo é feito, às vezes é superior àquilo que é o salário mínimo nacional. Se falei só especificamente sobre essa norma, que é uma coisa especial.
E depois temos outras normas, por exemplo, a 37.001 é uma norma para a prevenção da corrupção, para evitar os subornos, para evitar as situações de pressão, de coação, etc, etc. Mas de todas as normas, há 3 que são de facto as que dominam o mercado. E essas 3 são, no enfoque do desempenho económico organizacional, a ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade. No enfoque do ambiente externo, é a ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental. E no enfoque do ambiente interno, temos a OSAS 18001, que é a Saúde e Segurança no Trabalho. Essas 3 normas constituem cerca de 90% dos certificados emitidos no mundo. São essas 3. As restantes ficam com o resto. Assim, em vez de lhes dar apenas númerozinhos, vamos dizer mais ou menos qual é o enfoque deles em termos da área de atuação. Portanto, nós temos a gestão da segurança alimentar, da responsabilidade social, energia, há áreas setoriais, setor automóvel, agroindustrial, aeroespacial, mas uma vez mais, as áreas de enfoque principal são na qualidade, no ambiente e na segurança ocupacional. Ora, vamos então falar um bocadinho sobre esta ISO 9001. Bom, esta ISO 9001, só que os números podem ver, há mais ou menos 1.200.000 certificados de acordo com a ISO 9001. Mais de 70% das empresas certificadas no mundo também são pelo menos pela ISO 9001. Portanto, esta é uma norma que tem uma dimensão enorme. Esta norma significa para aí 70 e muitos por cento dos certificados emitidos no mundo. E esta norma tem evoluído. Começou com a versão 94, depois passou para a versão 2000, houve a versão de 2008, que ainda muitas empresas são certificadas de acordo com a versão 2008, mas já saiu a nova versão, que é a versão 2015. Esta é a versão atual da norma ISO 9001-2015, Sistema de Gestão da Qualidade. O que é um sistema de gestão da qualidade? Conjunto de elementos internacionais ou interativos de uma organização para estabelecer políticas, objetivos e processos para alcançar os seus objetivos. Alguém percebeu alguma coisa disto? Eu já disse uma mata de anos, se olhasse assim para isto, não percebia nada do que estava a dizer. Vamos lá tentar desmancar isto e ver se isto consegue ter uma forma e uma cor. Isto é uma espécie do motor de um sistema de gestão da qualidade. Isto chama-se um ciclo PDCA. É o PDCA, porque em inglês é Plan, Do, Check, Act. É isto que está no coração do sistema de gestão da qualidade. O que é que isto quer dizer? Ora, plan é óbvio, planear. O que fazer, como fazer, isto é óbvio para toda a gente. A seguir, passa-se para a fase seguinte, estamos no sentido dos relógios, os ponteiros do relógio, e passamos para o do. O do é o executar. Mas fazer aquilo que planeamos. Portanto, até agora, fácil de perceber, simples. Depois passamos para o check. O que é o check? É o verificar. Verificar, monitorizar, medir. Este aqui já é um bocadinho mais... Aqui já tem um truquezinho. Aqui é muito importante que esta parte seja muito bem feita para que haja um bom desempenho do sistema de gestão da qualidade, ou pelo menos do ciclo PDCA. E no fim, a terminar o ciclo, temos o atuar. Ou seja, quando a gestão, com base no que foi planeado, executado, depois foi medido. Foi medido, foi verificado e essa informação passa para aqueles que vão atuar, que é geralmente a gestão de topo ou a gestão de decisão. Bom, isto é uma demonstração, mas eu vou dar-vos um esquema, agora que é no sentido contrário, mas também é capaz de ser um bocadinho mais demonstrativo. Nós temos aqui exatamente o mesmo ciclo PDCA, mas um bocadinho mais explicado. Ora, quando um cliente chega ao pé de nós e nos pede para fazer qualquer coisa, porque sabe que nós fazemos aquele tipo de produtos, então, olha, eu gostava que você me fizesse uma coisa assim, assim, assim. Ele está naquela ponta ao cliente, dá-nos os requisitos, a responsabilidade de gestão dá ordens para que a gestão de recursos faça o planeamento, cá em baixo, com os inputs do planeamento mais os requisitos do cliente, faz o produto. Este de fazer o produto é o tal processo, não é? É o tal entra porco e sai chouriço. É isto que se passa aqui. E quando sai o chouriço, o cliente manifesta-se através da sua satisfação, mas como nós também estivemos a medir, também podemos dizer o que é que achamos que fizemos bem ou fizemos mal.
Portanto, com os inputs do cliente, mais aquilo que nós próprios medimos, para termos de passar a informação necessária para que aqueles da responsabilidade da gestão possam novamente tomar decisões para que haja alterações que permitam novamente planear, para novamente realizar o produto, para novamente o medirmos e novamente recolhemos a informação para passar para cima, para que se possam tomar decisões de melhoria. Isto dá justamente origem à melhoria contínua. E a melhoria contínua, com a satisfação, fazem a conformidade do produto. A conformidade do produto responde aos dois principais objetivos da qualidade, que é a satisfação do cliente e a melhoria contínua. Estes são os dois principais objetivos da qualidade. Há mais, mas estes são os dois principais objetivos da qualidade. Ora, agora que já falámos do produto em si, vou-vos falar sobre o que é isto da certificação. Como é que isto se passa? Ora, quando uma pessoa que se quer certificar, o que é que faz primeiro? Primeiro, implementa o sistema. Seja, ou com os seus próprios meios, ou com a ajuda de consultores externos, a empresa pega numa norma de referência e, de acordo com essa norma de referência, implementa um sistema de gestão. Eu agora já não estou a falar só de sistema de gestão da qualidade, estou a falar de qualquer sistema de gestão. Implementa o sistema. A seguir, vai ter que testar o sistema, através de um método de auditorias internas, verificações, confirmações, etc. Testa a ver se o sistema está a funcionar. E só depois de estar à vontade com esses testes que fez, é que passa então para certificar. Então aí dirige-se a uma empresa como a APSER, há outras, mas será a APSER neste caso, e solicita que a APSER venha verificar o seu sistema de gestão para verificar se está de facto em conformidade, e se encontrar em conformidade, a APSER atribui um certificado. Na minha opinião, falta aqui uma fase. Antes de implementar, há uma fase que é essencial, sobretudo nos países que estão fora do chamado primeiro mundo. Por razões várias, mas sobretudo porque não existe no ensino formal cadeiras ou mesmo disciplinas ao nível do ensino secundário dedicadas a estas coisas. Portanto, quando uma empresa pede para os consultores irem ajudá-los a implementar um sistema de gestão, e os consultores chegam lá, já com tudo muito bem memorizado, com a lição toda sabida, e começam a falar em terminologias que as pessoas lá da empresa não estão bem a apanhar a coisa. Então mandam-nos ler a ISO 9000, é para eles irem ver a terminologia, os conceitos, etc. Só que aquilo, assim, só lido, a coisa não vai lá. É necessário ter formação antes de passar para a implementação. Para podemos dizer, não, na implementação eles dão formação. Não, formação, quer dizer, depende. Nem toda a gente é bom a fazer tudo, quer dizer, pode estar uma empresa de consultoria que é muito boa a implementar um sistema de gestão, mas pode não ser muito boa a transmitir esses conhecimentos em termos de formação. Portanto, eu acho que seria sempre bom que antes de passar por uma fase de implementação de um sistema de gestão, a empresa se preocupasse em reunir um grupo restrito de colaboradores que recebessem informação, mais não seja para eles poderem reconhecer a linguagem, as metodologias, os conceitos que estão relacionados com o que é implementar uma norma de gestão. Portanto, eu acho que, sobretudo em África, na Ásia, fora de qualquer país europeu, e mesmo em alguns países europeus, deve-se começar sempre pela formação. Mais. Ora, isto é, digamos, todo o processo, como é desde que se decida certificar, o que se deve fazer. Bom, neste caso, com a APSER, faz-se a gestão do processo, é o registro na APSER. A seguir, passaríamos para uma situação que é opcional, que é a visita prévia, ou seja, quando a empresa, depois de testar o sistema, não está ainda confiante que pode avançar para a certificação, às vezes pede à entidade certificadora que faça isto, que é uma pré-auditoria ou uma visita prévia. Isto é um processo opcional e não conta com o processo de certificação. Ou seja, nós fazemos uma auditoria tal e qual, de acordo com a mesma metodologia como fizesse uma auditoria de certificação, mas no fim entregamos o relatório, a empresa não tem que responder, a empresa fica apenas com aqueles inputs para saber o que é que foi visto, o que é que foi constatado em auditoria, e depois, com base nesse relatório, a empresa fará as alterações necessárias para estar mais apta a passar para a fase da certificação a sério. Portanto, a certificação a sério, que nós chamamos de auditoria de concessão, que é quando nós chamamos de conceder o certificado, é geralmente feita em duas fases. Na maior parte dos sistemas de gestão que nós trabalhamos hoje em dia, quase sempre em primeira e segunda fase.
Depois, no fim de uma auditoria, é submetido um relatório pela equipa auditora, ou pelo auditor ou pela equipa auditora. Esse relatório carece de uma resposta. Porque nesse relatório vão estar as constatações da auditoria. E essas constatações podem ser várias, podem ser observações, podem ser oportunidades de melhoria, podem ser não conformidades, podem ser não conformidades maiores, e todas elas necessitam de uma resposta. Ou seja, depois de receber o relatório, a empresa tem um certo período de tempo para preparar uma resposta a dizer: olha, para a constatação, número não sei quantos, relativa, blá, 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 vai ser resolvida desta maneira, por aquela pessoa, até aquela data. Desde que sejam coisas aceitáveis e razoáveis e depende da constatação. Por exemplo, uma não conformidade pode ser uma não conformidade num processo específico, mas se for uma não conformidade grave, pode ser uma não conformidade que ponha em questão todo o sistema de gestão. E se assim for, vamos ter que marcar uma auditoria de seguimento. Ou seja, se forem encontradas não conformidades graves no sistema de gestão, a auditoria é recomendável que pare logo aí e marca-se uma nova auditoria para mais tarde, para dar tempo à empresa a fazer as correções necessárias para depois poder passar a auditoria. No fim, depois temos a resposta da empresa, que tem uma designação própria, que chama-se o Plano de Ações Corretivas, ou PAC. Nós pegamos no relatório da auditoria, pegamos no PAC, pegamos no parecer do auditor e, com base nisso, toma-se uma decisão de certificar ou não. Felizmente, na maior parte dos casos, a decisão é para certificar. A incidência de não certificação é à volta dos 4%, que é uma coisa mínima. A certificação deve ser sempre resultado de um sistema de gestão bem implementado. No sistema de gestão bem implementado, sobretudo na nova versão de 2015, significa um sistema de gestão que funcione, ou seja, que atinge os objetivos para o qual foi concebido. Ter um sistema, só por dizer que corresponde tudo à norma do que está escrito, os requisitos, não sei o que mais, mas depois aquilo não dá nada, não acrescenta valor, não, em vez de agilizar, tem que pastelar, as pessoas têm que trabalhar mais para corresponder àquilo, não está bem implementado. Não está bem implementado, não devia estar certificado. Mas nós, como entidades certificadoras, também estamos um pouco as mãos amarradas. Se cumpre com a norma, se cumpre com os requisitos todos, não é bom negócio para eles, mas não podemos dizer que não é certificável, de facto. Mas cada vez mais o enfoque vai para o resultado. É preciso que isso funcione, é preciso que a coisa seja bem feita. Porquê certificar e que benefícios? Bom, acesso a mercados com exigências, por exemplo, sobretudo no agrobusiness, é muito importante, porque há de facto certificações que são perfeitamente dedicadas a dar acesso a certos mercados. Há vários países no mundo que só aceitam mercadorias, produtos agrícolas, seja o que for, que venham de outros países, se eles forem certificados de acordo com certos referenciais. E, portanto, para se ter acesso a certos mercados, é preciso, de facto, haver alguns tipos de certificação. É claro que não é neste momento a prioridade da Angola fazer exportação dos seus bens, tomar a vocês para já conseguirem fechar a diferença daquilo que têm que importar, ver se importam menos e usar mais a produção local. Mas, seja como for, tem-se pensar também no futuro, não é? Participar em concursos específicos, mas certificar muitas vezes é uma exigência. Há concursos que, mesmo que não esteja lá escrito no caderno de encargos que tem que estar certificada, se eu for uma pessoa que está a aprovar as várias propostas, eu vejo, olha, estão aqui duas propostas que vão mais ou menos idênticas, então e qual é que eu vou escolher? Olha, estes são certificados e aqueles? Aqueles não são. O que é que eu vou escolher? Vou escolher o que é certificado, não é? É normal que assim seja, dá-me mais confiança. Melhorar o desempenho organizacional. Bom, isto é o que nós estamos aqui a falar, aquele sistema PDCA que eu falei há bocado, só pode dar bom resultado, ou seja, se nós estamos sempre, constantemente, cada vez que fazemos um ciclo produtivo, nós medimos o que fizemos, avaliamos os erros que fizemos, tentamos evitá-los da próxima vez e melhorar o nosso desempenho, este tem uma tendência para estar sempre a melhorar e logo, isto inclui logo implicitamente uma cultura organizacional diferente e vai melhorar o desempenho organizacional das empresas ou das entidades. Maior competitividade pelas mesmas razões. Se trabalhas melhor, gastando menos dinheiro, com mais eficácia, etc., és mais competitivo automaticamente, isso vai sem se dizer. E depois, o outro side effect muito engraçado tem a ver com o reconhecimento e com a visibilidade. Porque as pessoas gostam de mostrar que fazem bem. É verdade? As pessoas gostam de mostrar, olha, eu fiz bem e não sou todos eu.
Não sou eu que estou a dizer que faço bem. Eu até pago uns senhores que vêm de fora, que não conhecem de lado nenhum, e então lhes pago para eles virem cá ver se isto está bom, e eles dizem, sim senhor, isto está bom. Portanto, não sou eu que digo, é uma terceira pessoa que diz. Uma pessoa credível, uma pessoa imparcial, vem cá e vem dizer, e ele tem qualificações para me vir dizer isso, porque ele é acreditado. Portanto, há todo este valor que se tira, deste reconhecimento, da visibilidade e do reconhecimento, que tem a ver com isso. Que nós gostamos e ficamos orgulhosos de trabalhar bem. E como fazemos isso, gostamos de comunicar. Como gostamos de comunicar, temos muitas maneiras de comunicar. Uma das maneiras mais comuns que qualquer empresa tem para comunicar é ganhar o direito ao uso das marcas de certificação. Quando uma empresa é certificada, ganha o direito a usar as marcas de certificação, seja nos seus veículos, seja nas paredes da empresa, seja nos cartões de apresentação, pode usar marcas daquelas. Como veem, isto são alguns exemplos de marcas de certificação que a APSER permite que os clientes utilizem, aquela da qualidade, do domínio, da segurança, que são as três principais, e como veem, vem sempre associado ao símbolo do ICNET. E aquele símbolo do ICNET é o tal que dá o reconhecimento internacional e que, digamos, projeta a dimensão daquilo que nós fazemos para um nível global. Outra maneira que nós também temos para divulgar as coisas é através de bandeiras, por exemplo. Nós temos bandeiras que as empresas as tenham em frente às suas instalações, a dizerem a bandeira da qualidade, por exemplo, que é amarela, que não tem nenhuma. É amarela, a bandeira da segurança do trabalho é azul clarinha, do ambiente é verde. Se vocês já chegaram a Lisboa, ao aeroporto de Lisboa, nas saídas, vem logo uma série de mastros cheios de bandeiras, que não são de países nenhum, não são bandeiras da APSER. Eles estão certificados por alguns selhos referenciais. Aquilo é só se vê bandeiras da APSER, assim que se sai do aeroporto, vê-se logo aquilo. É uma maneira de uma empresa mostrar algum orgulho no facto de ter atingido estes objetivos que não são fáceis. Ainda que, e devo dizer, que certificar-se por uma ISO 9001, hoje em dia, é o equivalente a... Bom, vocês lembram-se quando antigamente se referia a alguém que era assim um bocadito pouco conhecedor e dizia, aquele gajo nem a quarta classe tem. É a mesma coisa. Hoje em dia, quem não tem, pelo menos, a certificação 9001, em nível empresarial, é como não tem a quarta classe. Ou seja, não está a jogo. Ele não vai durar muito tempo. Isto é inevitável. Diz, a vender a baía da cobra, toda a gente tem que certificar. Toda a gente tem que certificar. É uma questão de tempo. E isto, por enquanto, é um processo voluntário. E esperemos que continue a ser. Aliás, ele tem mais valor pelo facto de ser voluntário. Quando se passa para os processos obrigatórios, já não são auditorias, são inspeções. Portanto, isto é uma coisa muito importante, que é não só a empresa provar que funciona bem, de acordo com padrões internacionais, mas que, ainda por cima, se preocupa em dizer isso, comunicar isso. E isso é um dos fatores mais importantes da questão da comunicação da certificação. Agora, mais especificamente e direcionado ao tema deste fórum, temos aquilo que se chama a fileira alimentar From Farm to Fork, significa da fazenda ao prato, da fazenda ao garfo, como queiram, e que engloba todos os players que estão envolvidos nesta cadeia, que vai desde o agricultor, que tira o alimento da terra, até ao senhor que vai vendê-lo no restaurante já cozinhado e tudo. Desde esse ponto, desde a terra até ao prato, há todo um conjunto de players que estão envolvidos, e todos eles fazem parte de uma cadeia de rastreabilidade da qual se baseiam uma série de certificações que lhes garantem que as pessoas, quando chegam à outra ponta, sabem que aquilo que estão a comer está vigiado desde que se da terra até chegar ao pratinho deles. Isso passa pela embalagem, pelo transporte, pela armazenagem, passa por todas essas coisas. E por isso é que, há bocado, o Pedro Santos referiu-se a isso já também, é de primordial importância. Os tais players que eu estava a falar, os produtores, os transformadores, a restauração, o comércio alimentar, os distribuidores. Portanto, desde que começa lá em cima, nos produtores, até acabar na restauração e comércio alimentar, os produtos agrícolas passam por muitas fases e todas elas estão sujeitas à verificação. Este está o esquema idêntico, não é? Tal produção primária, secundária e terciária, em que temos a agricultura e pecuária no princípio, e processamento alimentar, embalagem, armazenamento, distribuição e comércio por aí fora, e como veem, há uma série de normas que estão associadas a cada uma daquelas atividades. Agora, tirando a parte da agricultura e pecuária,
todo este processo do processamento alimentar, embalagem, armazenamento, distribuição e comércio, todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles é adequado certificá-los de acordo com os sistemas de qualidade ISO 9001, aquele tal sistema que é universal, que é aplicável a qualquer tipo de atividade, e é a tal quarta classe das empresas, e os sistemas de gestão de segurança alimentar, que é a ISO 22000. Ora, eu tínhamos dito aqui inicialmente que esta minha apresentação ia ter duas partes. A primeira parte era este já para falar, já estou quase livros dele, e a seguir vem uma coisa que vocês merecem ouvir, que é um caso real de sucesso de uma empresa angolana, justamente neste setor, e que é certificada ISO 22000. Estamos a falar da Refriang, toda a gente sabe o que é a Refriang, ninguém pode negar que é uma enorme indústria, que funciona bastante bem, e se calhar funciona bastante bem porque tem este tipo de preocupações. Preocupa-se em garantir que o que faz bem feito. E por isso a Refriang é certificada ISO 22000 pela APSEM e vai em breve também certificar-se ISO 9001 noutras áreas e, portanto, está no caminho certo daquilo que as empresas angolanas deviam estar a fazer. Porque, de facto, é melhor enfocarmos naquilo que somos capazes de fazer melhor do que estarmos preocupados com o que fizemos mal ou o que não conseguimos fazer. Porque isso não nos vai ajudar em nada. Pensar naquilo que nos vamos ajudar a fazer as coisas bem feitas é estar a pensar no futuro. E sim, vale a pena enfocarmos nisso. Por isso, olha, agradeço a vossa atenção e agora dei as boas-vindas às minhas colegas da Refriang que vêm aqui fazer a sua parte da apresentação. Um case study, um testemunho de uma empresa de sucesso. Temos a Paula Lopes. Veio primeiro, sabe? Também veio. E a Sofia. E a Sofia Nunes também, bem as duas, então fazer agora a sua parte da apresentação. Portanto, as marcas não precisam de apresentação, nós temos a Blue, a Pura, temos os nossos Nutris, os nossos Cuias, os vinhos e, como referi, a cerveja também. E o sucesso da Refriango passa pela forma como nós conseguimos ganhar a confiança, não só dos nossos clientes, mas também dos consumidores. E essa confiança é um fator que nos leva a conseguir o objetivo, que é colocar os nossos produtos no mercado e conseguir, de facto, atingir um nível ou uma imagem de prestígio e uma imagem de prestígio e de qualidade dos nossos produtos e da nossa marca. A Refriang foi a primeira empresa a ser certificada, a empresa alimentar, a ser certificada pela ISO 22000 em Angola. A certificação da ISO 22000 é uma garantia dada por uma entidade externa, no nosso caso pela APSEC, de como os nossos produtos têm efetivamente qualidade e estão conformes com os requisitos legais e os requisitos das normas que o Tiago há pouco referiu. E esta certificação demonstra o compromisso que nós temos para com os nossos clientes, mas também o compromisso que nós temos para com os consumidores. Esse compromisso e essa mais-valia, toda a qualidade e o reconhecimento permite que os nossos produtos, aliados a padrões elevados de qualidade e os nossos processos certificados, permitiram que a Refriango se posicionasse como um líder destacado no mercado angolano, e isso impulsionou, obviamente, o nosso processo de internacionalização. Neste momento nós estamos presentes em 19 países e em 3 continentes. África, como não poderia deixar de ser, uma vez que somos uma empresa angolana, na Ásia, onde destacamos a China, e também na Europa. Outro reconhecimento que nós temos conseguido tem que ver com os prémios internacionais que temos ganho. Há 7 anos consecutivos que nós somos premiados, por exemplo, pela Monde Selection, e este ano, em 2016, e saiu esta semana, fomos premiados novamente com 11 medalhas de ouro, onde destacamos a nossa água pura, o Blue, a Velvicia, os Nutris e também o Speed ou a Red Cola clássica. O sucesso da Refriango, de facto, e a confiança que conseguimos obter dos nossos clientes e dos nossos consumidores tem nas nossas marcas um impacto muito, muito forte.
e assenta no elevado nível de qualidade e na segurança alimentar. Mas esta segurança alimentar e este nível de qualidade são obtidos de uma forma que não é imediata e que não é fácil. Passa por aquilo que foi dito anteriormente, pelo trabalhar, pelo verificar, pelo implementar procedimentos e que têm que ser depois verificados por uma entidade externa, que neste caso, mais uma vez, é a ABSER. Este trabalhar, este nível de qualidade e segurança alimentar assenta, por sua vez, num determinado número de pré-requisitos que são a base de todos estes procedimentos e de todo este processo e que a minha colega, a engenheira Sofia Nunes, vai agora apresentar. São os chamados ou designados pré-requisitos da segurança alimentar e do sistema da HACCP. Obrigada, boa tarde. Só estou que é preferível assim. Cabe-me então a mim falar um bocadinho da parte da segurança alimentar, não só dos pré-requisitos, mas também do sistema de segurança alimentar, que é o HACCP, que penso que quem trabalha nesta área alimentar reconhece, já que é um sistema que é reconhecido internacionalmente. Dizer que ouvimos falar muito em produzir alimentos, mas nunca enfocámos o produzir alimentos de forma segura. E o que é isto de produzir alimentos de forma segura? É produzir alimentos que satisfaçam as necessidades do consumidor, por um lado, que satisfaçam as suas necessidades nutricionais. Deixa-me só ver. As suas necessidades nutricionais, as suas expectativas relativamente à sua composição, ao seu sabor, mas também as suas capacidades de alimentar um indivíduo, não lhe fazendo mal, não lhe provocando qualquer tipo de dano à saúde do consumidor. E estes danos são danos que podem ser imediatos, mas que são danos que podem ser a longo prazo. Isto é produzir alimentos seguros e alimentos com qualidade. E para isso nós trabalhamos para consumidores, pelo planeamos e desenvolvemos as nossas ações de forma a garantir efetivamente a produção de alimentos seguros. E como é que nós conseguimos produzir esses alimentos seguros? Conseguimos produzir através então do tal sistema HACCP. O sistema HACCP é uma sigla internacional, é uma sigla que é reconhecida a nível mundial e que em português significa Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Dizer que a sua aplicabilidade na Refriango resulta da aplicação de leis nacionais angolanas, mas também de normas internacionais, de pontos que nos focamos, as normas ISO, as normas do Códex Alimentários, mas também em algumas situações, e como nós já temos um processo de internacionalização, já estamos em diversos países, focamos muitas vezes na legislação dos produtos para qual vamos exportar. Isto porque muitas vezes, e em Angola, acabamos por ter uma legislação menos rica em termos de segurança alimentar. Talvez também seja uma melhoria para o futuro. E aqui, para além da aplicação das leis, nós aplicamos também os princípios técnico-científicos, os princípios que saem de estudos, que saem de unidades científicas, que saem de escolas, que saem de comitês e, para além disso, também fazemos uma reflexão interna sobre diversas questões. Essa reflexão interna deve ser feita caso a caso, indústria a indústria. Ou seja, nós devemos perceber quais são os nossos produtos, que tipo de produtos é que nós temos, quais são a sua composição, quais são as suas características e esses produtos, certamente um produto cárneo, que é produzido à base de carne, terá perigos para o consumidor que poderão ser diferentes dos perigos ou dos potenciais perigos do fabrico de um refrigerante ou do consumo do refrigerante que não cumpra as regras. E para isso nós vamos ter que refletir quais são os perigos associados a cada um dos processos. E aqui em perigos, em termos de segurança alimentar, talvez seja importante, e vocês conhecem, os perigos alimentares estão associados em 3 grandes grupos. São os grupos os perigos biológicos, os perigos químicos e os perigos também físicos. Aqui um bocadinho da parte da agroindústria, nós poderíamos ter, estamos muito associados os perigos químicos, os perigos associados aos fertilizantes, aos produtos fitofarmacêuticos, que se não forem devidamente controlados, poderão ser potenciais perigos para a indústria, para o processo a seguir. Temos também quais são as etapas em que poderão ocorrer esses perigos, qual é que é a probabilidade desses perigos
causarem efetivamente algum dano ao consumidor? E como é que nós poderemos prevenir esses perigos? Isto são as nossas reflexões no nosso dia-a-dia e é isto que nós aplicamos nos nossos estudos HCCP. Dizer que o HCCP tem diversas vantagens, aplica-se a toda a cadeia alimentar, já foi focado aqui várias vezes que se aplica a visão da segurança alimentar, é hoje uma visão integrada, é uma visão que vai do prado até ao prato, que vai do campo até ao prato, ao nosso prato, pode ir também do mar, fazendo a perspectiva à pesca, até ao nosso prato também, e tem que ser uma visão integrada, ou seja, há perigos que podem estar no início da produção e que, se forem inseridos na cadeia alimentar, mais tarde poderão então causar alimentos que não sejam seguros. Dizemos também que o HCCP evidencia de certa forma a conformidade com a legislação, documentação e boas práticas de fabrico, já que nos obriga a tomar uma série de medidas e evidenciar essa tal documentação. Reforça a imagem perante a imagem da empresa perante os consumidores, perante o público e também a imagem que nós queremos transmitir, ou seja, uma empresa que seja uma empresa certificada, que produza com confiança produtos de qualidade e seguros, certamente é uma empresa que acaba por ter a confiança dos consumidores. Permite controlar os perigos, os tais perigos que eu vos falei, que põem em causa a segurança dos alimentos e, respectivamente, a segurança dos consumidores. Permite reduzir desperdícios, ou seja, há um ênfase na prevenção. Este é um sistema preventivo e não um sistema de correção. Nós, quando detectamos que um alimento possa estar contaminado e um alimento já numa fase final de produção, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter desperdícios. Vamos ter desperdícios desse alimento que não pode ir para o consumidor, vamos ter desperdícios de energia que gastamos durante a produção, vamos ter desperdícios de tempo, vamos ter desperdícios de recursos humanos, ou seja, vamos ter uma série de desperdícios de gastos de dinheiro, de tempo, etc. Pode ser usado em situações mais graves como defesa contra possíveis ações judiciais. É recomendado por organizações internacionais, ou seja, já que é um sistema que é reconhecido internacionalmente, dizer que então é considerado um dos meios mais efetivos para evitar problemas na produção de alimentos. E facilita a oportunidade de negócio dentro e fora, é reconhecido internacionalmente. E estando aplicado, estando certificado, por assim dizer, os nossos processos acabam então por ter esse reconhecimento e essa visibilidade, quer a nível nacional, mas também a nível internacional. O HCCP, para além de ser aplicado desde o prado até ao prato, pode ser aplicado por todas as empresas ou por todos os setores da indústria de alimentos, desde pequenas empresas até grandes empresas. É claro que o HCCP tem que se adequar a cada uma dessas empresas. Não existe um plano que seja único para todos. Tem que se adequar à sua dimensão, à sua produção. Tem que ser um plano execuível e tem que estar de acordo efetivamente com o que nós produzimos. Para além destas vantagens que enumerei, é óbvio que há dificuldades na sua implementação e há obstáculos na sua implementação. E são estes obstáculos que nós também temos que conseguir contornar e conseguir implementar de forma eficaz. E esses obstáculos estão relacionados com a falta de recursos técnicos, de recursos humanos. Há uma grande rotatividade nestas empresas industriais. Há falta muitas vezes de recursos humanos para trabalhar. Há falta de informação. A falta de informação, informação legal, informação que pode ser conseguida através de site. Muitas vezes nós não sabemos onde é que vamos conseguir essa informação. Há falta de conhecimentos técnicos. Poderá haver falta de formação do pessoal e aqui acho que toda a gente já falou que a formação é efetivamente um requisito essencial para a garantia da segurança alimentar e para a garantia de um produto com qualidade e de um produto seguro. E depois também falar na existência de pré-requisitos ou na falha da sua implementação. E aqui dizemos que o sucesso de um sistema HCCP só é possível mediante a prévia implementação dos pré-requisitos. Eu aqui queria fazer também a comparação que há bocado foi feita. Nós quando construímos, ou quando começamos a construir uma casa, nunca começamos pelo telhado, certo? Senão não se segura. Nós normalmente começamos pelos alicerces, pelas paredes,
por tudo que nos dá sustento. E esse sustento do que nós depois pretendemos são os tais designados pré-requisitos do HACCP. Se não conseguirmos implementar adequadamente os pré-requisitos, dificilmente conseguimos implementar este sistema de gestão de segurança alimentar. Dizer que os pré-requisitos acabam por controlar os perigos associados ao meio envolvente de produção de um determinado alimento, enquanto o sistema HACCP controla os perigos associados ao processo de produção desse mesmo alimento. Os pré-requisitos devem ser então definidos, implementados e verificados à medida que estão a ser implementados e, se eventualmente virmos que não estão adequados à nossa empresa, eles devem ser alterados e devem ser também revistos. E então o que é isto dos pré-requisitos? Que exemplos é que nós podemos dar como pré-requisitos? Temos a questão dos equipamentos. Nós, para produzir um sumo, não conseguimos produzir um sumo se não tivermos as máquinas, se não tivermos os equipamentos necessários para a sua produção. Temos que ter água. O abastecimento de água deve ser água potável. Ou seja, se nós tivermos uma água que não seja potável, estamos a introduzir um perigo na nossa cadeia, no nosso sistema de produção. Temos que ter uma gestão dos nossos resíduos. Nós, para produzir alimentos, acabamos por ter resíduos quer sejam orgânicos, quer sejam de outra ordem. Temos que ter uma seleção e avaliação dos fornecedores. E aqui vem a ligação com o nosso separado, com a nossa produção das matérias-primas, mas também dos nossos materiais de embalagem. Nós não queremos estar a introduzir um perigo no nosso processo que venha de trás, que não esteja sob o nosso controle. E então como é que nós podemos efetuar esse controle? É através de uma seleção e avaliação de fornecedores que nos deem confiança, que nos garantam também a segurança dos seus produtos. A parte da higiene pessoal, muito importante. O homem é talvez dos maiores transmissores de perigos para um alimento. Nós inconscientemente poderemos provocar muitos danos ao produto e à saúde dos consumidores. Novamente a formação é importante. O saber o que é que estamos a fazer e o porquê que estamos a fazer. E acho que as pessoas compreendem muito melhor quando sabem o porquê. E isto é um dos focos dos nossos pré-requisitos, é a formação. A formação não só dos colaboradores, mas a formação também da gestão de topo. Ou seja, nós para fazermos, os colaboradores para fazerem têm que ter meios, tem que haver uma envolvência de todos. E esta formação não se pode só exigir aos colaboradores, tem que se exigir a todos os colaboradores da empresa, desde a gestão de topo à pessoa com uma hierarquia mais baixa na empresa. Temos a questão da embalagem e da rotulagem. A rotulagem, muitas vezes as pessoas não dão a devida importância à rotulagem, mas a rotulagem é a identidade do produto, é informação que é dada ao consumidor. Há consumidores que, por exemplo, são alérgicos a determinados alimentos. Se essa informação não estiver na rotulagem, podemos causar, em situações graves, a morte de um consumidor. E muitas vezes isto não é tido em atenção. Toda a rotulagem deve dar informação e identidade do nosso produto. Depois temos a questão da rastreabilidade, a capacidade que nós temos de conseguir seguir o rastro de um produto, saber de onde é que as matérias-primas vieram, para onde é que o nosso produto final foi. Mas também temos a capacidade de saber, dentro da nossa empresa, o que é que nós fizemos ao produto, quais foram as etapas pelas quais eles passaram. E isto é rastreabilidade, é seguir o rastro do produto. E tudo isto, que eu vos estou a dizer, baseia-se, como é óbvio, em documentação, em registros, porque o sistema tem que ser um sistema que seja evidenciado, que seja documentado e que possa ser verificado. E depois temos uma questão muito importante, que é a questão das instalações e da sua higiene. Ninguém consegue produzir um produto se não tiver instalações que sejam adequadas, certo? Dizer que pela sua localização, concepção, construção e dimensões, as instalações alimentares devem obedecer a alguns requisitos. Devem estar instaladas de preferência fora de locais ou distantes de indústrias poluentes. Imaginem uma indústria alimentar que esteja perto de uma indústria de extração de minerais ou de minérios. Normalmente provocam muitas poeiras, muita sujidade e que facilmente podem produzir ou podem contaminar os nossos alimentos, contaminar o nosso ambiente e dificultar todo o processo de produção.
As instalações devem ser mantidas em bom estado de conservação, não é só construir uma indústria, é construir e mantê-la em bom estado. E isso requer trabalho, isso requer condições. E depois também mantê-la limpa, ou seja, se nós estamos a produzir alimentos, nós estamos também a produzir desperdícios, nós estamos a produzir resíduos. Se nós não a limparmos, vai ser complicado. E deve existir, então, todo este interesse e toda esta manifestação de manter as instalações em bom estado de conservação e higiene. E, normalmente, temos aqui um outro requisito, que é o plano de higienização. Ou seja, as pessoas devem saber como é que devem limpar, como é que devem fazer, que produtos é que devem utilizar, se são adequados ou não para aquela indústria alimentar, e tudo isso tem que estar escrito, tudo isso tem que estar documentado. E depois tem que ser verificado. Como é que eu sei que um plano de higiene foi cumprido? Como é que eu sei que não foi uma suficiente higienização que provocou um problema no meu produto? Existem as evidências, existem os registros. E isso tem que existir numa indústria alimentar. Ou seja, à partida parece muitas vezes complicado, e é isto que eu digo muitas vezes aos nossos colaboradores, é que existem procedimentos, existem registros e nós temos que tentar e temos que o fazer da melhor forma possível para evidenciar que efetivamente temos um sistema que é robusto, um sistema que é verificável e que é credível também. E isto muitas vezes é um pé daqueles nas indústrias alimentares. Dizer que toda a área envolvente, quando nós pensamos em instalações, só pensamos nas 4 paredes. Mas não, nós temos que pensar nas 4 paredes e naquilo que está à sua volta, porque muitas vezes as nossas instalações, para além das 4 paredes, têm o recinto à volta. E esse recinto tem que ser mantido limpo, tem que ser mantido em bom estado de higiene, não pode ter muita vegetação espontânea. Porquê? Porque isto pode introduzir potenciais perigos, eu digo potenciais perigos, pode introduzir potenciais perigos na produção dos nossos alimentos. Devem ser construídos em materiais não absorventes, resistentes, laváveis e tóxicos e que, por isso, também ajudem depois no plano de higienização. Se nós não tivermos, se não forem laváveis, dificilmente o nosso plano de higiene resulta e é aplicável. Devem estar equipados com energia elétrica, com sistemas de esgotos, com abastecimentos de água potável, com acessos rodoviários. Isto é muito importante numa indústria, porque são os acessos rodoviários que nos trazem as matérias-primas, mas que também levam todo o nosso produto final para os clientes. E se nós estivermos num sítio isolado, sem grandes acessos, vai trazer mais dispêndio, mais dificuldade, então, à nossa produção e ao nosso escoamento dos produtos. Devem estar dotados de iluminação natural e artificial. Depois têm requisitos, como todas as janelas devem estar devidamente equipadas com redes mosqueteiras, isto para evitar a entrada de pragas. As lâmpadas devem estar devidamente protegidas. E vocês dizem, mas lâmpadas devem estar devidamente? Sim, devem estar devidamente protegidas. Um dos potenciais perigos numa indústria alimentar poderá ser os perigos físicos. E os perigos físicos, um dos exemplos são os vidros. E de onde é que podem vir os vidros numa indústria alimentar? Por exemplo, das lâmpadas. Por exemplo, muitas vezes nós gostamos dos relógios, gostamos de adornos, podem vir de nós próprios, e isso está relacionado com a higiene pessoal. Isto tudo para vos dizer uma coisa, é que os pré-requisitos estão todos interligados. Imaginem que nós temos um carro potente e que gostamos de andar a grande velocidade, mas que o travão do lado esquerdo não funciona bem. O que é que acontece? Nós somos obrigados a diminuir a nossa velocidade. E se o travão do lado direito também deixa de funcionar? Pior ainda. E se perdemos uma roda? Ou seja, se continuamos a ficar com os nossos pré-requisitos desmembrados, nós devemos ver os pré-requisitos como uma engrenagem que funciona bem. Se faltar uma, vai ser difícil aplicar e depois manter então o sistema HACCP. Dizer ainda que tudo isto que foi referido está assente ou está resumido na nossa política de segurança alimentar, e a nossa política de segurança alimentar baseia-se em 3 grandes pilares, que é a motivação dos nossos colaboradores. A motivação dos colaboradores consegue-se de diversas formas, como é óbvio,
mas nós conseguimos que os colaboradores estejam motivados se nós lhe dermos formação, se lhe incutirmos algum crescimento intelectual e profissional, se lhe incutirmos conhecimentos, o porquê do saber, do fazer, daquela forma e não de outra. Depois temos outro pilar básico, que é atingir um elevado nível de segurança alimentar. E esse elevado nível de segurança alimentar, como já foi referido, consegue-se através da implementação do HACCP e, como é óbvio, através da aplicação dos pré-requisitos. E depois, por último, todos nós que temos indústrias trabalhamos para os nossos clientes, trabalhamos para os consumidores. Se não conseguirmos atingir um elevado nível de satisfação, não conseguimos vender. Perdemos valor no mercado. E isto acaba por se tornar um bocadinho uma bola de neve. Ao não vender, não entra dinheiro. Ao não entrar dinheiro, não compramos matérias-primas. Ao não comprar as matérias-primas, não produzimos. Ao não produzir, não conseguimos vender. E tudo isto acaba por ser, então, uma grande bola de neve. Com isto tudo, podíamos estar aqui a falar muito mais, mas julgo que vocês já estão um bocadinho cansados. Julgo que os aspectos base da implementação e da nossa produção de alimentos seguros, que é baseada então nos princípios HACCP, nos pré-requisitos, na formação, são pilares básicos então para produzir alimentos seguros. E nós apostamos em alimentos seguros. Nós queremos que os nossos alimentos, para além então de comatar as necessidades dos nossos consumidores, não lhes causem qualquer dano à saúde. Está bem? Agradeço a vossa atenção.